agora a gente tem a questão 3. Ah, essa aqui é uma poesiazinha, tá? Da Kamala Das, que é uma escritora indiana. Os indianos, eles aprendem inglês, né, desde cedo, né? Mas eles têm N línguas, idiomas variados, são muitos idiomas. A Índia é enorme, né? Então eles não têm só o hindi com sotaques, como se fosse aqui no Brasil, né? O português com sotaques. Não, eles têm realmente palavras, eles têm idiomas inteiros, né? Línguas completas, né? Diferentes e suas variações também. Então, mas eles aprendem, né? Por conta até da colonização, né? Que eles passaram, eles aprendem inglês. A maioria deles aprende inglês na escola. Pelo menos os que vão para a escola. Que muita gente nem isso consegue. Então, assim, ela tem lá a poesia dela, e aí tem um enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, aí ela faz o quê? Ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, ela recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Bom, de novo, a gente vai ter que ir para o poema. Além da gente ter que entender o poema, né, para decodificar ele, a gente ainda vai ter que entender qual é, para que ela escreveu esse poema, né? Qual é a função, né, qual o objetivo dela com esse poema. Então, a gente tem aqui, ó, de cara, ela manda um don't write in English, they said. Então, assim, temos um imperativo aí, write, vocês não sabem, né? Mas, enfim, fazer alguma coisa in English, não faça isso in English, ou seja, né? Se ela está falando, a gente está supondo que ela está falando do poema, então, don't write, não escreva in English. They said, né? They, alguém, né? Eles falam, um sujeito indeterminado aí. English is not your mother tongue. Olha que legal, gente. Mother, vocês sabem, né? Mother tongue. É literalmente isso, é língua materna, né? Língua mãe. Aí ela fala, English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. Quem tá falando isso? Alguém, né? Esses they aí de cima que estão falando para ela, né? The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness. Ó, distortions, vocês sabem, fica fácil, né? Distortions, distorções, tá? Ela fala becomes mine, its distortions, its queerness. Então, assim, a língua que ela fala, né? Fica dela, né? É dela. Se torna dela. Aí ela fala as distorções, its queerness, né? É uma esquisitice aí. Olha o ness, lembra que eu falei do afixo lá, né? Dos sufixos que transformam uma palavra em um substantivo, uma palavra qualquer em um substantivo. Então, é o ato, né? A ação de ser queer, né? Então, queer, entenda como você preferir, né? Essa diferençazinha, né? Enfim, que ela acaba criando também, né? Por falar esse idioma que dizem que não é dela, né? All mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. Então, ó, all mine, ela repete o mine, né? De meu, é meu, tudo meu. It is half English, half Indian, né? Metade English, metade inglês, metade indiano. Ela, funny, perhaps. Funny vem de fun. O NY também é um outro sufixozinho aí. Então, funny, né? Divertido, né? Engraçadinho. But it is honest. Honest, transparentíssima, né, gente? Honesto. It is as human as I am human, né? Então,
Não vou nem falar, né? Acho que está subestimando, né? Já, depois dessas aulas todas aí, né? Vocês estão vendo, né? Que é humano, como eu sou humana. Então, beleza, não tem o que fazer aqui. It voices my joys, my longings, my hopes. E aí continua, né? Voices, voice, voice. Igualzinho, ó, o som é idêntico, voice, né? Voz. Fala dela, né? Então, é um verbo aqui, né? O inglês tem essas vantagens. Eu posso transformar um substantivo num verbo sem mexer em nada nele. Não vou enfiar nada, tem nada de desinência nem de nada. É só eu jogar um sujeito ali no início, né? It voices. Ela, no caso, né, o idioma, né, dela, dá voz, né? My joys, my longings, my hopes. Então, ela dá voz a tudo isso aí dela, que a gente não precisa necessariamente saber. Então, qual é o foco aí para a gente poder descobrir o que ela está fazendo com esse poema? Lá no meiozinho, ó, falaram assim para ela, don't write in English, né? Aí ela vai falar, English is not your mother tongue. Aí ela fala, the language I speak, isso é a resposta dela. The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness. All mine, mine alone, it is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest, it is as human as I am human. Esse meiozinho é que nos interessa aqui. Então eu preciso, né, entender, já entendi o poema, agora eu tenho que entender o que esse poema está querendo dizer, né? Será que ela está usando a língua inglesa como um efeito humorístico? Você achou graça nisso aí? Ou sentiu que era para achar graça, mesmo que você não achasse graça? Porque às vezes tem isso. Lembra que eu falei lá do quadrinho lá. Sem graça, mas enfim. Você sabia que a intenção era essa. Quadrinho não. O texto lá do Ed Morte, de quarta. Ah, não viu? Então, volta lá e vê. Não vejo, né, nenhuma intenção dela de ser engraçadinha aqui. Então, acho que não é isso. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Ela fala em voz ali, mas ela não citou escritores ingleses ou não fez referência a nenhum escritor inglês que eu saiba. Até onde eu conheço de escritores ingleses, acho que não. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela também não fez nenhuma advertência, não, muito pelo contrário, ela estava bem dentro dela ali. Ela se voltou bem para ela, para a vivência dela da língua, né? Não com as distorções que ela mesma faz, né? Então acho que não é bem o caso. Ela não vai advertir sobre uma coisa que ela mesma faz. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Olha aí. Ela sabe que não é a primeira língua dela, mas ela sabe que essa língua é dela também, né? Então assim, será que não é? Aí vamos para a letra E, só para a gente ter certeza, né? Reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. A gente acabou de entender o que ela escreveu e a gente nem fala inglês, né, minha gente? Então acho que assim, ela se expressa em inglês de forma ok, né? Ela pode ser compreendida. Então assim, não é o caso e ela não está reconhecendo que ela é incompreendida. Eu acho que ela está reconhecendo aqui uma outra coisa. Ela está reconhecendo que ela não é, né, o inglês não é a língua mãe dela, mas que ela se apropriou, né, da língua e incorporou a própria identidade dela, tá? Então a gente vai marcar a letra D mesmo, e é isso aí.